Da cessação do contrato de trabalho. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o disposto no artigo anterior. Então, na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, de forma geral, será devido ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tem adquirido. Na cessação do contrato, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, ele tem direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço, em fração superior a 14 dias. 14 dias considera-se um mês. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar os 12 meses, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias de conformidade com o disposto no artigo anterior. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial. A remuneração das férias, mesmo que devida após a cessação do contrato de trabalho, tem natureza salarial. Férias tem natureza salarial. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo do artigo 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo do artigo 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de trabalho. Ou do 134 ou da cessação do contrato de trabalho. 134 ou da cessação do contrato de trabalho. 134 diz que as férias serão concedidas para o ato empregador em um só período de 12 meses, subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito, desde que haja concordância do empregado. As férias poderão ser usufruídas entre 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, os demais não podem ser inferior a 5 dias corridos cada um. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Aqui, tripulante não vai cair. Penalidades. Segurança e medicina de trabalho. Não. Inspeção prévia e embargo de interdição também não. Órgãos de segurança e medicina de trabalho nas empresas. Aqui pode ver por causa da CIPA, né? Tá. Seção 3. Órgãos de segurança de medicina de trabalho nas empresas. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. As normas que referem a esse artigo estabelecerão a classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades, o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique na forma da linha anterior. A classificação exigida para os profissionais em questão em seu regime de trabalho. As demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e medicina de trabalho nas empresas. Será obrigatória a constituição de CIPA e de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obra nela especificadas. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição
e o funcionamento das CIPAs. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por ele designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem independentemente de filiação sindical exclusivamente os empregados interessados. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que durante o seu mandato tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. O empregador designará anualmente dentre os seus representantes o presidente da CIPA e os empregados elegerão dentre eles o vice-presidente. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Medicinas preventivas, não. Edificações, não. Iluminação, não. Conforto térmico também, não. Não. Máquinas e equipamentos, não. Não. Salubridade também, não. Salubridade. Insalubridade, vamos lá. Serão consideradas atividades e operações insalubres aquela que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Caberá às delegacias do trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas estipulando prazos para sua eliminação e neutralização na forma deste artigo. O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo. Prevenção de fadiga, não. Outras medidas especiais de proteção, penalidades, dano extra patrimonial. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extra patrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas o dispositivo deste título. Causa danos de natureza extra patrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. São responsáveis pelo dano extra patrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão. A reparação por danos extras patrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Se houver acumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores da indenização a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes,
não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes envolvidas, o grau de publicidade da ofensa. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza média até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza grave até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Leve até 3 vezes, média até 5, grave até 20. Ofensa de natureza gravíssima até 50. Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Na reincidência entre partes idênticas. Trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao diurno. Dos homens também. Para os fins deste artigo, 20%, né? E a hora de 52 minutos e 30 segundos. Período de descanso. Essa parte aqui é extremamente importante. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 11 horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora, nem superior a 2 horas, salvo a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º. O descanso semanal será de 24 horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço a juízo ou autoridade competente na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia. Observar-se-ão igualmente os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Em caso de aborto não criminoso comprovado por atestado médico oficial, a mulher tem um repouso remunerado de até 2 semanas, ficando assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Essa parte aqui também é importante. Tem que ler ela do comecinho aqui, que vem proteção à maternidade. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se grávida. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou individuais, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou de gravidez. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante
ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada um mediante atestado médico. Isso aqui também é importante. Os períodos de repouso antes e depois do parto podem ser aumentados de 2 semanas cada um mediante atestado médico. Em caso de aborto antecipado, a mulher tem direito aos 120 dias previstos neste artigo. É garantido, mesmo no caso de aborto antecipado, é garantido ao empregado durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, transferência de função quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade. A licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda adotante ou guardiã. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Durante o período a que se refere o 392, a mulher terá direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a média dos 6 últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Sem prejuízo da remuneração, neste incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação, atividades consideradas em grau médio ou mínimo durante a gestação. Aqui está riscado, não sei porquê. Deixa eu dar só uma olhadinha por que isso aqui está riscado. Pode ter sido revogado. 394A. Bem, aqui está dizendo que ela vai ser afastada, em todos os casos, mas tem que ver como é que vai perguntar isso. Em caso de aborto não criminoso comprovado atestado médico, a mulher tem direito a repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que anteriormente ocupava, antes do afastamento. Para amamentar o filho, inclusive, se advém de adoção, até que este complete 6 meses, a mulher tem direito, durante a jornada, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. O bebezinho tem até 6 meses. Aí a CLT dá para ela o direito de, mesmo durante a jornada, ela tem um descansozinho de meia hora cada descanso. Quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses pode ser dilatado. Aí vai ser a critério da autoridade, né? Competente. Penalidades. Proteção do trabalho. Aqui ok também. Duração do trabalho. Aqui é a duração do trabalho do menor. Contrato individual de trabalho.
Contrato individual de trabalho é o acordo tácito expresso correspondente à relação de emprego. Aqui já é o título 4, capítulo 1, disposições gerais. Qualquer que seja, contrato individual de trabalho é o acordo tácito expresso correspondente à relação de emprego. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e seus associados, nem entre os associados e os tomadores de serviços daquela. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo de atividades empresariais de caráter transitório de contrato de experiência. Aí vem o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Intermitente é o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo que não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. A livre estipulação aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611, alineada da CLT, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. O contrato de trabalho por prazo determinado não pode ser estipulado por mais de 2 anos, observando o 451. O contrato de experiência ele tem duração de até 90 dias. Na falta de acordo ou prova sob condição especial ao contrato verbal, esta se presume existente, como se a tivessem estatuído aos interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previstas nos artigos 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Na falência, constituirão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar-se em efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indenização, desde que o empregador pague, no mínimo, metade dos salários que seriam devidos ao empregado durante o interregno. Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo daquele serviço,
bem como volta ao cargo anterior. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passa a vigorar sem determinação de prazo. Então, ele precisa ser prorrogado mais de uma vez. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração destes dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que for colocado após suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Tá. Você tinha um contrato por prazo determinado. Aí acabou esse contrato por prazo determinado. Né? 6 meses, não completou 6 meses. Aliás, no intervalo de 6 meses, foi feito outro contrato por prazo determinado. Esse contrato, eles não vão ser considerados por prazo determinado mais e vai ser considerado por prazo indeterminado, porque tentou burlar, né? Para a lei tentou burlar. Aí vem a exceção. Salvo se a expiração deste do contrato por prazo determinado primeiro, dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Aí vai ter que ver na prática, né, como é que vai ser isso. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado ele tem o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio que ele recusou a proposta. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora. O valor da hora que vai ser importante, né? Porque o intermitente ele vai receber por hora, que não pode ser inferior ao valor horário normal do mínimo. Não tem como basear, vai usar o mínimo, né? Tem que usar o mínimo. Agora, se tem como basear, você vai pegar de quem trabalha na mesma função dele, quanto ganha. Aí ele tem que ganhar igual, só que por hora. Sendo intermitente ou não. Você está ocupando aquela função, ele vai ganhar por hora, mas igual a pessoa que está trabalhando de forma normal, né? Intermitente ou não, não importa. Como que o empregador vai convocar o intermitente? Ele vai convocar o intermitente por meio de comunicação eficaz. Qual é o meio de comunicação eficaz? Aí é o empregador que vai saber. Vai ser pelo WhatsApp, vai ser pelo Telegram, vai ser pelo Instagram ou vai ser por e-mail? Como que vocês vão? Aí não tem como saber. Quem vai identificar qual vai ser o meio de comunicação eficaz vai ser o empregador, que entre aspas, sabe quem é a pessoa que vai trabalhar para ele no trabalho intermitente. Para a prestação de serviço, informando qual será a jornada, né? Se eu vou precisar de você. Sua jornada vai ser 6 horas. Precisa chamar com 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado ele tem um prazo de 1 dia útil para responder ao chamado e vai presumir, quando ele não responde, que ele recusou a proposta. A recusa da oferta não significa, aliás, não descaracteriza a subordinação para fins de contrato trabalhista intermitente. O simples fato de você recusar a oferta do trabalho intermitente não descaracteriza, eu não recusei, então quer dizer que você pode recusar. Não tem problema não. Você vai estar amparado pelo contrato de trabalho intermitente da mesma forma. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, aceitou a oferta para comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo, ela vai pagar a outra, vai indenizar a outra. No prazo de 30 dias, uma multa correspondente à remuneração que seria devida.
permitida a compensação em igual prazo. Compensação, né? Ou seja, no prazo de 30 dias. Aceitou a oferta para o comparecimento do trabalho, a parte descumpriu, sem justo motivo, ela vai ter que pagar a outra no prazo de 30 dias uma multa da remuneração que seria devida, permitida a compensação igual ao prazo. O período de inatividade não é considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Ao final de cada período, de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas. O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias, o recolhimento do FGTS, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante do cumprimento dessas obrigações. A cada 12 meses, o empregado adquire o direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente. O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço se homem ou 30 se mulher, importa a extinção do vínculo empregatício. Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamentos fornecidos pelo empregador, Na vigência do contrato de trabalho, invenções do empregado, quando decorrem de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamentos fornecidos pelo empregador, ele tem a contribuição, do funcionário, mas ele usa a instalação ou equipamentos que são do patrão. Ele tem a sua contribuição pessoal, mas ele faz essa invenção na instalação ou usa equipamentos fornecidos pelo empregador. Nesse caso, como ele, apesar de ter contribuído pessoalmente para inventar aquele negócio, mas ele está usando as instalações e equipamentos fornecidos pelo empregador, aquela invenção ela vai ser de propriedade comum em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto implícita ou explicitamente pesquisa científica. Salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto implícita ou explicitamente pesquisa científica. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de verter em favor do empregado da plena propriedade desse invento. O empregador ele precisa explorar essa invenção, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento. Ele vai ter que explorar, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento. Nos contratos de subempreitada, só dar um negócio que já teve questão disso em provas. Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal ou da instalação e equipamentos fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum. Em partes iguais. Propriedade comum em partes iguais. Salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto implícito explicitamente pesquisa científica. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de 1 ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento.
Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo todavia aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. É um contrato de empreitada. Nesses contratos, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo todavia aos empregados o direito de reclamar contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Ao empreiteiro principal fica ressalvada nos termos da lei civil a ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas para garantir as obrigações previstas neste artigo. A prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes na carteira de trabalho ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. A falta de prova, inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entende-se que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a conclusão do uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessárias procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Capítulo 2. Remuneração, alimentação. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Falou que gorjeta não integrava? Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado se pagamento em dinheiro, não paga auxílio alimentação em dinheiro. Se não pagar em dinheiro, vai pagar como? Diárias para viagem, prêmios e abonos. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado se pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Não possui natureza salarial. Ajuda de custo, auxílio alimentação, diária de viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração. Não se incorpora ao contrato de trabalho, não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Além do pagamento em dinheiro, compreendem-se no salário, para todos os efeitos legais, alimentação, não é auxílio alimentação, é alimentação. Alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente a empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário todos os efeitos, alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado e, em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder em cada caso os dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão considerados como salários as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: vestuários, olha só, vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Não são considerados como salário. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Educação em estabelecimento de ensino superior, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguros saúde. Seguros de vida e de acidentes pessoais. Previdência privada. O valor correspondente ao Vale Cultura. A habitação e alimentação fornecidas como salário de utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25%. A habitação não pode exceder 25% e a alimentação não pode exceder de 20% do salário contratual. A habitação 25%, alimentação 20%. Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário de utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação pelo número de coabitantes, vedada em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicos hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeito previsto na Lei 8.212. O pagamento de salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Na falta de estipulação do salário ou não havendo provas sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for atualmente pago para serviço semelhante. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, resolver a questão para poder matar isso aí, porque aqui está dizendo que o estabelecimento empresarial não é um ponto, não é a mesma agência, mas toda a empresa ampliou o conceito. Corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a
4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Os dispositivos neste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensado qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Não tem equiparação salarial quando o empregador ele tem pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, não precisa homologar em lugar nenhum e nem registrar em nenhum órgão público. É só apresentar, né? No caso do artigo 2º, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência físico-mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não pode servir de paradigma para fins de equiparação salarial. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multas em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Não é 2 salários mínimos, não, é 50%. Então vamos lá. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponde a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Os dispositivos neste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. No caso do parágrafo 2º, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência físico-mental, atestada pelo órgão competente da Previdência, não serve de paradigma para fins de equiparação salarial. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. É vedado à empresa que mantiver armazém para a venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar-lhes prestações in natura, exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços. Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados, dos empregados, né?
Observado o disposto no capítulo anterior, é vedado às empresas limitar. Aliás, neste capítulo, é vedado às empresas limitar por qualquer forma a liberdade dos empregados de dispor do seu salário. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente no país. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-se como não feito. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, em se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou não sendo possível esta a seu rogo. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhe disserem respeito, proporcionalmente à respectiva liquidação. A cassação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e as percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte em controvérsia dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescida de 50%. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte em controvérsia dessas verbas, sob pena de pagá-lo acrescido de 50%.